E aí, gente, tudo bem? Estou aqui de volta, sou Mauro Benevenuto e vim compartilhar com você um pouco mais sobre as questões que têm acontecido aí no meio empresarial em virtude da pandemia, né, da Covid-19, que está aí tanto nos assolando nesse tempo. Vou hoje falar um pouco agora nesse vídeo sobre a medida provisória 927, divulgada ontem à noite, domingo à noite, domingo dia 22 de março, no final da noite foi divulgada essa medida provisória e na segunda-feira, hoje, eu estou gravando hoje, segunda-feira, 23 de março, a gente está aqui para discutir um pouco sobre isso. O dia foi longo, muita discussão, muitas questões, muitas dúvidas, muita gente querendo saber o que fazer e a gente estudou aí bastante para poder tentar decifrar um pouco dessa questão da medida provisória 927 de 22 de março de 2020, que fala sobre as questões trabalhistas. Antes de entrar especificamente no assunto, eu quero pedir a você que dê um like, dê um joinha, curta o nosso conteúdo, compartilhe o que a gente vai falar aqui, porque é de muita importância e com certeza a gente vai crescer junto e trazer conhecimento para que todos os empresários e empreendedores possam estar aí firmes e fortes para passar por essa dificuldade. Quais foram as mudanças mais significativas trazidas por essa medida provisória? Essa medida provisória, ela traz aqui algumas modalidades de afastamento do colaborador sem o rompimento do contrato. A intenção do legislador é, de alguma forma, criar mecanismo para manutenção de emprego e manutenção da saúde financeira das empresas. Então, a primeira coisa que a medida provisória fala é sobre a questão do teletrabalho, ou home office, ou trabalhar em casa. Algumas empresas têm utilizado dessa modalidade, inclusive a minha empresa, a JM Contabilidade Consultiva, está trabalhando em home office desde a última quarta-feira, dia 16 de março. Nós estamos trabalhando em home office, a nossa equipe, todos os colaboradores. Tivemos já reunião no digital, reunião online, e foi muito legal. A gente tem gostado da experiência e eu tenho gostado principalmente porque as pessoas estão em segurança nas suas casas e isso é fundamental. E o que acontece em relação ao teletrabalho e ao home office? O que a MP traz de novidade? O home office hoje ele pode ser comunicado pela empresa ao colaborador com 48 horas de antecedência. Isso não era possível antes, havia uma necessidade de acordo coletivo. Hoje ele pode ser comunicado por 48 horas de antecedência. Não há necessidade de acordo coletivo, deve ser, claro, a MP não fala em colocar no papel, mas eu recomendo que você faça um comunicado, que você combine ali com o colaborador, que ele assine, dê ciência e que ele concorde que vai estar trabalhando em home office. Uma mudança também significativa nesse sentido aqui, ela serve para empregados, estagiários e aprendizes, porque o home office anterior não alcançava aprendizes e estagiários. Nesse caso, devido à questão da pandemia, foi aberta mais essa exceção. Equipamentos do empregado ou comodato, isso também é um ponto importante. O seu empregado ele pode usar equipamentos próprios ou a empresa pode ceder em comodato. E na impossibilidade da empresa oferecer em regime de comodato a questão dos equipamentos, o período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador. Quer dizer, se você coloca o teu colaborador em home office, utilizando-se do teletrabalho, ele está trabalhando em casa, você não dispôs para ele dos equipamentos necessários, enquanto você não dispõe, esse tempo ele é considerado como período trabalhado. Então, empregador e empresário, se você não dispôs do equipamento necessário, o tempo em que ele estiver lá à disposição da empresa, ele é computado como jornada normal de trabalho. Em relação à infraestrutura para trabalhar, supondo que você precise de uma internet muito boa para que o teu negócio funcione, para que o colaborador possa trabalhar, é fundamental que essa despesa a mais a empresa tem que ter ali a questão do acompanhamento dessa despesa. Vamos supor que o teu colaborador ele tem uma internet
fraquinha, que ele tenha lá que atenda a demanda dele, mas não atenda a sua, e haja uma necessidade de uma contratação de uma internet maior. Então você tem que suprir, como empregador, como empresa, suprir essa demanda e dispor desse valor para que a coisa possa acontecer dessa forma. Um outro ponto interessante trazido aí pela MP é a questão da antecipação das férias individuais. Você tem um empregado, um funcionário, um colaborador que tem direito a gozar férias, supondo que ele nem tem ainda o gozo completo, né, o período aquisitivo vencido. Você pode colocá-lo de férias, antecipando o período de férias a ser gozado, tá? Isso antes não era possível, agora você já pode antecipar, e além disso você ainda pode antecipar férias futuras. Como assim? Vamos dar um exemplo prático. Teu colaborador foi contratado em setembro de 2019, então as férias dele vão vencer em setembro de 2020, correto? Você já pode colocá-lo de férias por 30 dias, antecipando o período aquisitivo de férias, entendeu? Então ele vai gozar as férias de setembro de 19 a setembro de 20. E aí, se você colocar ele agora, ele vai ter esse período de 30 dias. Posteriormente, claro, vai ser ao retorno do trabalho, vai ser estudado aí como é que isso vai ser computado. Mas isso já está previsto na MP 927. O período aquisitivo, ele não precisa estar completo, né? Ele é permitido dessa forma. Além disso, o que acontece que eu achei interessante, tá, nessa questão? As férias individuais antecipadas, nesse caso da questão da pandemia, elas não eram desejadas, nem pelo empregador, nem pelo empregado, é uma questão de força maior. Pensando nisso, a AMP ela traz a possibilidade de que o pagamento dessas férias seja feito até o 5º dia útil do mês subsequente, ou seja, para que a empresa possa fazer caixa e pagar essas férias. Nesse caso específico, não há necessidade do pagamento antecipado das férias, ok? Elas podem ser pagas até o 5º dia útil do mês subsequente. E a comunicação de férias, que é aquela comunicação que o empregador tinha que dar com 30 dias de antecedência, ele agora pode dar com 48 horas de antecedência. Então, se você quer botar um funcionário de férias daqui a 2 dias, você pode comunicar ele hoje, que daqui a 2 dias ele vai iniciar o gozo dessas férias. E há uma outra questão que eu achei também interessante, que é que você tem que, se você não vai dar férias coletivas, que a gente vai falar delas agora, estão falando de férias individuais, você tem que priorizar o grupo de risco. Se você tem funcionários maiores de 60 anos, funcionários com doenças pré-existentes, enfim, aqueles funcionários que estão no grupo de risco da Covid-19, você tem que priorizá-los. Posteriormente, você coloca os outros. Próximo ponto, férias coletivas. Também poderão ser dadas com 48 horas de antecedência. E também estão dispensados aí o cumprimento dos requisitos previstos lá no artigo 139 da CLT, que é o artigo que prevê todos os requisitos legais para que uma empresa possa dar férias coletivas. E a comunicação ao sindicato e uma série de outros requisitos que estão lá. Nesse caso, o pagamento também pode ser feito no 5º dia útil subsequente ao início das férias, ok? Então, e você, empregador, se colocar hoje toda a tua equipe, toda a tua empresa em férias coletivas, você pode, a partir de hoje, comunicar, daqui a 2 dias você vai poder colocá-los de férias e você tem até o 5º dia útil do mês subsequente para poder pagar essas férias especificamente por conta da pandemia. Aproveitamento e antecipação de feriados. Você também pode comunicar com 48 horas de antecedência, que o feriado ele vai trabalhar, enfim, e vai compensar nesses períodos agora, nos dias em que ele esteve em casa por conta da pandemia. Com relação aos feriados religiosos, é a exceção, o aproveitamento deles dependerá de concordância do empregado. E aí tem que ser uma manifestação individual por escrito, em acordo ali, o empregado dando ciência e concordando com essa situação. Banco de horas. O banco de horas, ele era algo já previsto na legislação, mas com muitas exigências, né? Tinha que ter comunicação
ao sindicato, tinha que ter ali o acordo coletivo, tinha que ser informado, tinha um prazo para que esse banco de horas pudesse ser desfrutado após, né, o controle dele. Hoje, com a MP 927, o que acontece? O acordo ele pode ser feito por acordo coletivo ou individual. Você vai fazer um acordo individual com o seu funcionário e ele vai contar aquilo ali como banco de horas. E a compensação desse banco de horas, ela pode ser gozada até 18 meses após o término da calamidade pública. Ou seja, você pode dar ao seu colaborador férias, coletivas ou individuais. Após o retorno das férias, ainda está com problema, a pandemia ainda está aí, o isolamento ainda é necessário, você pode contar aqueles dias como banco de horas. E assim que acabar a calamidade pública, você ainda tem 18 meses para compensar esses dias. Só que a compensação ela tem alguns requisitos que ela precisa cumprir. A compensação desse tempo de recuperação, do período interrompido, ela pode ser feita mediante prorrogação da jornada em até 2 horas. Assim como nas horas extras, né, a jornada só poderá se estender por mais 2 horas. Ou seja, você tem que ter esse controle bem feito, porque você vai ter um intervalo de 18 meses para compensar, porém só poderão ser trabalhadas a mais 2 horas diárias, assim como é na questão das horas extras hoje. Uma outra questão citada aí pela MP 927, a suspensão da exigência de questões relacionadas à saúde e segurança do trabalho. Os exames demissionais, eles não precisam mais ser realizados na forma e no prazo que a legislação prevê. Eles podem ser realizados no prazo de até 60 dias contado da data de encerramento do estado de calamidade pública, ou seja, se você por acaso demitir um funcionário dentro desse período de calamidade pública, ele tem até 60 dias após o período da calamidade pública acabar para realizar o exame demissional. E ele poderá ser até dispensado desse exame, caso o exame médico demissional mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias. Ou seja, se há um exame periódico que foi realizado por esse colaborador há menos de 180 dias, ele da rescisão, ele não precisará fazer o exame médico demissional. E aí o último ponto dessa medida provisória que está em vigor, há um outro ponto que foi revogado, né, logo após a divulgação, o presidente revogou a questão do afastamento, do suspensão de contrato por 4 meses, eu não vou tocar nesse assunto, até que ele volte à tona. O último ponto é o diferimento do FGTS, ou seja, as competências de março, abril e maio do Fundo de Garantia, elas serão pagas posteriormente a partir da competência julho em 6 parcelas mensais, ou seja, cada uma dessas competências de agora será dividida em 2 vezes e serão pagas a partir da competência julho, ok? É isso, gente. Eu quis aqui compartilhar de uma forma rápida, objetiva, do que a medida provisória 927 trouxe de significativo nas relações de trabalho. Eu espero ter contribuído, peço a você que curta, compartilhe, dê um like nesse conteúdo e se tiver alguma dúvida, coloca aqui, comente no vídeo para que a gente possa compartilhar junto. As nossas redes sociais estão aqui no vídeo, nós estamos à disposição, será um prazer te ajudar e te atender e eu conto com você. Um grande abraço, obrigado, fui!